Domingo 23h12. A sala estava silenciosa, só o brilho da TV aceso. Liguei o videogame para distrair a cabeça. E a primeira coisa que apareceu na tela não foi o meu perfil, era o dele. A conta do meu melhor amigo, logada no meu console, dentro da minha casa. Pisquei achando que era bug. Não era. Uma notificação de chat subiu no canto. Cheguei. Porta lateral. Sem apelido, sem contexto, mas com um detalhe que me congelou. A palavra usada ali era exatamente a que ela só usava comigo. Aquela mistura de carinho e segredo que, honestamente, nunca contei a ninguém. Muito menos a ele. Senti o ar mais pesado. O cursor tremeu na minha mão quando abri o atalho de mensagens. Nos últimos dias, tudo parecia normal. Trabalho, casa, jantar. E ainda assim havia algo deslocado. Um quadro torto na parede que ninguém vê, exceto quem mora. Foi nessa noite que a moldura caiu. Um horário marcou em azul, 2207, e outro, 641. Dois números soltos, que sozinhos não acusam ninguém, mas juntos começam a formar uma rota. Antes de abrir a pasta que eu nunca tinha visto, fiquei alguns segundos encarando meu reflexo escuro na tela. Pensei no que acontece quando alguém deixa de apagar o que deveria apagar, ou quando deseja ser descoberto, como se uma parte quisesse pedir socorro sem dizer nada. Talvez seja bobagem, talvez seja só um descuido, talvez. Se eu continuar daqui, nada volta exatamente ao lugar. É uma daquelas encruzilhadas em que apertar A ou B define o resto da semana, do mês, quem sabe do casamento. E é aí que preciso fazer uma pergunta que vai parecer simples, mas muda tudo. De onde costuma ouvir essas histórias? Da sala, de fone no ônibus, no trabalho, dirigindo? Me diz nos comentários. Não é curiosidade à toa. Isso decide como conto os próximos minutos. Se te acompanho em voz baixa, se marco as pausas, se corro, se sussurro. Porque esta história foi feita para ser ouvida como quem abre uma porta devagar, respirando fundo. Eu não vou te entregar o final agora. Só prometo que a primeira peça que puxei, essa notificação, não foi a menor. E que, quando a pilha desabou, tinha mais coisa escondida embaixo do que eu imaginava. O relógio do painel piscava 23h12 quando o console vibrou sob meu dedo. O som de inicialização que sempre me acalma, desta vez pareceu uma sirene distante. A interface subiu, e eu estava pronto para clicar no meu avatar. Mas o rosto que brilhava no centro não era o meu. Era o do Lucas, meu melhor amigo desde os 12. O cara que segurou meu microfone no discurso do casamento, que me levou para o hospital quando meu pai caiu, que sabe onde guardo o uísque bom e costuma exagerar na dose só para eu reclamar. O Lucas estava ali, alojado digitalmente no meu sofá, sem ter passado pela porta. Passei os olhos pela sala como quem procura pegadas. Nada fora do lugar. O casaco dela na cadeira, a mochila do trabalho escorada no aparador, a meia perdida atrás do tapete, aquela bagunça doméstica que só importa para quem habita. Segurei o controle mais firme, como se o plástico pudesse dar resposta. Apertei voltar, alternar usuário, qualquer coisa que explicasse o impossível. A tela insistiu. Lucas, online há 1 dia. E então, a notificação. Cheguei, porta lateral. Não era uma mensagem do sistema. Era do aplicativo de chat que usamos para combinar partidas. Só que naquela frase, nada indicava jogo. Ninguém chega num lobby pela porta lateral. Aquilo tinha endereço. Mais do que isso, tinha idioma. O nosso. A expressão que ela usa quando não quer chamar a atenção dos vizinhos ao voltar tarde. A expressão que entrou na casa sem pedir licença e assinou a presença. Segurei o ar e abri o painel de mensagens. A primeira conversa era comigo mesmo. Vazia. A segunda com ele tinha fotos de troféus, piadas ruins, um vídeo da minha queda na trilha. A terceira conversa, porém, era um atalho para mensagens salvas. Nunca usei essa função. Quase ninguém usa. Serve para guardar recados, lembretes, links. Alguém usou. Dentro havia 4 tópicos marcados com um ícone de fita. O primeiro se chamava Filmes, o segundo, Quintas,
O terceiro, listas. O quarto, porta-luvas. Não cliquei, não ainda. Em vez disso, deslizei para o registro de atividades. Às 2:07 no dia anterior, houve login no console. Às 6:41, logoff. Duas ações que sozinhas não acusam crime algum, mas o horário gruda, repete na cabeça como batida de relógio numa casa vazia. 2:07, 6:41. No meio, um silêncio que só quem ficou acordado conhece. O apartamento respirando, a rua lá fora sem movimento, os canos de água estalando como se alguém tivesse mexido onde não devia. Nessa hora, senti um impulso covarde e humano. Desligar. Fingir que vi errado. Deixar para amanhã, quando o cansaço desse a desculpa perfeita para a dúvida. Só que o dedo não obedeceu. O dedo rolou e eu abri filmes. Esperava encontrar links para streaming, trailers, qualquer coisa que mantivesse a fé de pé por mais uma noite. O que apareceu foram duas linhas com horários e abreviações. Q1, 22:30, porte lat, e Q2, 23:45, porte lateral. Ao lado, um emoji que só nós dois usávamos, nós três agora, e que de repente virou uma senha aberta. O coração bateu alto o suficiente para invadir os ouvidos. Eu disse o nome dela em voz baixa, apenas para testá-lo no ar, como se ouvir o som me lembrasse de quem era a pessoa antes de virar enigma. A sala não devolveu resposta. Fechei filmes e fui para Quintas. Uma lista seca de datas, todas recentes, todas marcadas por um cheque verde. E no topo, uma nota. Confirmar às 18 horas. Confirmar o quê? Quem confirma Quintas como se fossem compromissos que não podem falhar? Apertei os olhos, espremi o tempo em que preferia ser só marido e não detetive, e abri porta-luvas. O arquivo estava vazio. Só um título e nenhuma mensagem. Um vazio que gritou mais alto do que qualquer parágrafo. Porta-luvas, sem texto, é recado silencioso. Um lugar combinado, um segredo que não precisa ser digitado, porque está ao alcance da mão de quem participa. Foi então que um pensamento atravessou como vento frio. Para o Lucas estar logado, alguém deu a ele minha senha. Alguém próximo o suficiente para não achar isso uma violação. Alguém que conhece meus hábitos, meus atalhos, meus esquecimentos. Toda a casa tem chaves invisíveis, e a tecnologia é só mais uma delas. Alguém abriu a minha. Dei 2 passos até a janela e olhei a rua vazia. Na fachada do prédio em frente, a luz de uma varanda piscava intermitente. Eu poderia ligar para o Lucas naquela hora. E ele atenderia com a risada pronta de quem não deve nada. Eu poderia acordar ela no quarto e perguntar: o que é 207? Em qualquer uma das opções, a história nasceria já com uma negação. Preferia a ordem inversa. Colecionar fatos, depois cobrar versões. Voltei ao sofá e capturei a tela. 1, 2, 3 imagens. Horários, ícones, títulos. Eu precisava de mais do que fumaça quando o fogo começasse a se revelar. Desci o cursor até listas. O nome não dizia nada, mas dentro havia 3 linhas sem contexto. Abreviações, uma sequência de números e uma palavra repetida. Lateral. Podia ser coincidência, podia ser uma piada interna, podia ser qualquer coisa, mas somado ao resto, virou alicerce. A história, mesmo que ainda não contada, tinha começo claro. A vibração no controle me trouxe de volta. Bateria fraca. Sorri sem humor. Nada parece mais irônico do que uma máquina te pedir para continuar quando tudo o que se quer é parar. Liguei o cabo, sentei direito e abri o histórico novamente. Às 2:07, atividade. Às 6:41, saída. Entre um marcador e outro, o vazio que decide destinos. Respirei e fiz a pergunta que muda o próximo passo. Sigo pelo atalho mais rápido, ligar e explodir, ou abro mais uma gaveta. Escolhi a gaveta. Não para esticar o tormento, mas para não fazer justiça com a mão trema. Porque se existe uma coisa pior do que ser traído, é estar certo pelas razões erradas. E ali, com as luzes baixas e o brilho da tela no rosto, eu queria a razão inteira, não uma parte.
Coloquei o controle na mesa, peguei o celular e tirei fotos do painel, dos nomes, dos horários. A prova não precisava ser bonita, só clara. E enquanto a câmera fazia o trabalho mudo, uma ideia de ferro se formou. As quintas não seriam mais minhas inimigas. A próxima estava marcada. Eu estaria presente. Não como quem espreita a janela, mas como quem entra pela porta principal, acende a luz e pergunta calmamente: quem deu a senha? Acordei com o celular vibrando. 6h13 da manhã. Uma mensagem dela no nosso grupo de casal. Algo sobre comprar leite no caminho. Respondi com um emoji de ok, e depois fiquei encarando as duas palavras mais banais do mundo. Comprar leite. Não havia segundas intenções ali. Nenhum código oculto. Só vida normal funcionando enquanto o mundo secreto respirava paralelo. Era como assistir duas televisões ao mesmo tempo. Numa, a programação de sempre. Na outra, um filme que ninguém havia me convidado para ver. Ela ainda dormia quando me levantei. O quarto estava silencioso, com aquele cheiro de sono alongado que só domingo tem. Observei o rosto relaxado, os cabelos espalhados no travesseiro. A mesma mulher que dormia ao meu lado há 12 anos. Nada havia mudado na aparência, nem rugas de culpa, nem ressaca de mentira. Como se a pessoa que planejava quintas às 18 horas fosse outra, que ocupava o mesmo corpo apenas quando necessário. Desci para a cozinha e liguei a cafeteira. O ritual matinal sempre me acalmava. Água, pó, filtro, espera. Mas desta vez, cada movimento parecia encenação para um público que não estava assistindo. Peguei meu celular e rolei as conversas da madrugada. Nada de novo. O mundo não havia parado, porque eu descobri uma gaveta secreta. As pessoas continuavam mandando memes, reclamando de trabalho, marcando compromissos inocentes. Foi então que ela apareceu na cozinha, descalça, de camiseta larga. "Dormiu bem?" perguntou, passando a mão no meu ombro. "Sim. E você?" "Como uma pedra." A resposta chegou automática, sem hesitação. Não o tipo de "como uma pedra" que se diz para disfarçar uma noite mal dormida. Era convicção. Ela havia dormido bem de verdade. Pessoas com peso na consciência costumam dormir mal, ou fingir que dormem. Ela não estava fingindo. O que me fez pensar: será que, para algumas pessoas, a traição não pesa? Ou será que o segredo havia se tornado tão natural que não incomodava mais? Servi o café e sentamos à mesa. Ela pegou o celular e começou a rolar notícias. Gesto comum que repetíamos todo final de semana. Só que desta vez prestei atenção nos detalhes. Como segurava o aparelho, que aplicativos abria, se havia mensagem chegando. Nada. O celular parecia morto de propósito. Nem e-mail, nem WhatsApp, nem Instagram. Um domingo digitalmente estéril para quem, na quinta anterior, provavelmente havia trocado uma dúzia de mensagens com horários e códigos. "O Lucas passou aqui ontem?" perguntei, testando a água. "Ontem? Não." "Por quê?" A resposta chegou rápida demais. Não houve pausa para pensar. Nem o típico "deixa eu lembrar" que usamos quando algo realmente precisa ser lembrado. Foi imediato, como quem já havia ensaiado. É que o console estava com o perfil dele logado. Achei estranho. Ela levantou os olhos do celular. "Ah, isso. Sexta ele veio jogar enquanto você estava na reunião. Deve ter esquecido de deslogar." "Na sexta?" "Mas o último acesso foi ontem. 2:07. Silêncio. Um desses silêncios que duram 2 segundos, mas parecem 1 minuto. Ela voltou para o celular. "Então deve ter sido automático. Essas coisas ficam conectadas, não é?" Tecnicamente estava certa. Consoles podem manter sessões ativas, mas o histórico não mentia. Login ativo às 2:07, log-off manual às 6:41. Alguém havia operado o sistema. Alguém havia escolhido entrar e sair. "Pode ser", respondi sorrindo. Ela sorriu de volta e voltou a mexer no celular. Eu terminei o café e subi para tomar banho. No chuveiro deixei a água quente cair enquanto organizava as informações. Sexta-feira, ele veio jogar. Sábado, atividade no console das 2:07 às 6:41. Domingo, ela dormiu como uma pedra.
A linha do tempo não fechava, mas também não desmoronava. Havia espaço para dúvida razoável, e foi isso que me incomodou. Preferia uma mentira clara a uma verdade torta. Quando voltei para o quarto, ela estava arrumando as gavetas, tarefa que normalmente deixava para a semana. Movimentos mecânicos, mas com pressa incomum, como se estivesse procurando algo ou talvez reorganizando alguma coisa que não deveria estar fora do lugar. Perdeu alguma coisa? Perguntei. Não, só organizando. Ela fechou a gaveta da cômoda com mais força do que necessário. O som ecoou no quarto alto demais para ser casual, e ali, naquele barulho seco, percebi algo que me gelou. Ela não estava organizando. Estava arrumando vestígios. Desci novamente e liguei o console. O perfil do Lucas ainda estava ativo. Naveguei até as mensagens salvas, mas agora havia só 3 pastas: filmes, quintas e listas. A pasta porta-luvas havia desaparecido, deletada entre a noite anterior e a manhã daquele domingo. Alguém havia acordado antes de mim, descido e limpado a evidência. Alguém sabia que eu tinha visto. Senti um frio no estômago. Não era mais paranoia, era confirmação. A pessoa que dormiu como uma pedra havia mentido. E se havia limpado uma pasta, é porque havia outras coisas para limpar. Peguei meu celular e abri o histórico de conexões da internet doméstica. O roteador guardava logs de acesso, algo que instalei por questão de segurança e nunca usei. Rolei os registros até encontrar atividade incomum. Às 6h32 daquela manhã houve acesso ao console. Não durante as 2:07 às 6h41 do sábado, mas naquela manhã mesmo. Alguém havia entrado no sistema enquanto eu dormia e removido arquivos. Respirei fundo. Já não estava mais lidando com suspeita, mas com operação. Havia planejamento, havia método e havia a certeza incômoda de que eu estava sendo monitorado. Talvez não por câmeras, mas por alguém que conhecia meus hábitos bem o suficiente para saber quando eu dormia profundamente e quando acordava. Subi as escadas devagar e a encontrei no banheiro, escovando os dentes. Através do espelho, nossos olhos se cruzaram. Ela sorriu com a boca cheia de espuma. Um sorriso comum, de domingo de manhã. Mas havia algo diferente no jeito como segurou meu olhar. Não desviou, não piscou. Manteve o contato por segundos a mais, como se estivesse medindo minha reação, analisando o que eu sabia. "Vai dar uma volta hoje?" Perguntou depois de cuspir a pasta. Talvez por quê? Só curiosidade, pensei em chamar minha irmã para almoçar. Informação nova. Ela nunca chamava a irmã para almoçar sem me avisar com antecedência. E nunca perguntava sobre meus planos de domingo como se fossem relevantes para os dela. "Que horas?" "Umas 2. Mas se você quiser ficar, fica. Ela não se importa." "Vou sair mesmo. Tenho umas coisas para resolver." Ela acenou e saiu do banheiro. Eu fiquei parado encarando meu reflexo no espelho. O homem que me olhava de volta parecia o mesmo de sempre, mas carregava uma informação nova. Sua esposa havia deletado arquivos às 6h32 da manhã e agora queria que ele saísse de casa às 2 da tarde. Não eram coincidências. Eram peças de um quebra-cabeças que começava a formar imagem. Voltei para o quarto e a encontrei trocando de roupa. Escolhi as peças com cuidado incomum para um domingo caseiro. Uma blusa que normalmente reservava para saídas, um perfume que só usava em ocasiões especiais. Para receber a irmã em casa? Improvável. "Vou sair agora." Menti. "Volto mais tarde." "Tudo bem. Beijo." Ela se despediu sem se aproximar, sem o beijo no rosto de sempre. Apenas um aceno à distância, como quem se livra de um compromisso. Desci, peguei as chaves e saí. Mas em vez de ir embora, estacionei 2 quadras adiante e voltei a pé. Posicionei-me na padaria da esquina, com visão clara para a entrada do nosso prédio. Às 13h47, ela saiu. Sozinha. Nenhuma irmã à vista. Caminhou até a rua paralela e entrou num Uber branco. Anotei a placa. Eram 13h52, quando meu celular vibrou. Mensagem dela. "Mudança de planos. Irmã cancelou. Vou ao shopping sozinha. Beijo." Era a segunda mentira em menos de 4 horas. E desta vez, eu tinha prova em tempo real. Voltei para casa com uma certeza.
A quinta-feira não seria mais necessária. O jogo havia começado naquele domingo, e diferente do videogame, não havia manual de instruções. Só restava descobrir quantos jogadores estavam na partida e quais eram as regras que ela havia criado, enquanto eu não prestava atenção. Voltei para casa com um plano: mapear as quintas. Se havia um padrão, ele deixaria rastros, e rastros podem ser seguidos por quem tem paciência para caminhar devagar. Liguei o notebook e abri o calendário compartilhado que usávamos para organizar compromissos. Até 6 meses atrás, as quintas eram dias normais: mercado, academia, jantar com os pais. Depois de junho, começaram a aparecer bloqueios vagos: ocupado, compromisso, não posso. Nada específico. Como se quinta-feira tivesse virado um país estrangeiro onde eu não tinha visto de entrada. Peguei papel e caneta, às vezes o analógico funciona melhor que o digital, e desenhei uma linha do tempo. Primeira quinta suspeita, 13 de junho. Ela chegou em casa às 23h30, com uma desculpa sobre reunião de trabalho que se estendeu. Eu estava assistindo futebol e não questionei. A segunda, 20 de junho. Aniversário da colega. Voltou às 23h45. A terceira, quarta, quinta, um padrão emergiu. Sempre entre 22h30 e meia-noite. Sempre com justificativas que soavam verdadeiras, mas nunca eram verificáveis. E havia outro detalhe. Nos dias seguintes às quintas suspeitas, ela sempre acordava mais cedo, fazia café especial e demonstrava atenção extra, como se fosse pagamento emocional por algo, ou talvez como se fosse culpa sendo administrada em doses homeopáticas. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Se havia encontros, havia gastos. Combustível, estacionamento, alguma coisa deixaria marca financeira. E encontrei. Nas quintas, sempre um débito pequeno no cartão. Posto BR, R$ 35. Estacionamento Mega Shop, R$ 8. Lanchonete Quick Bite, R$ 12. Localidades que formavam um triângulo geográfico longe da nossa região, longe do trabalho dela, longe de qualquer lugar que fizesse sentido para suas atividades normais. Parei de escrever e olhei para o papel. As evidências estavam se alinhando como soldados em formação, mas quem vive com suspeitas sabe que há uma diferença entre ter razão e ter certeza. Razão pode ser paranoia disfarçada. Certeza exige confronto. E confronto muda tudo para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você desconfia de algo, prefere saber logo ou juntar mais provas antes? Porque essa escolha define como o resto da história se desenrola. Uns preferem o tiro rápido, outros a emboscada bem planejada. Qual é o seu estilo? Me conta aí embaixo. Não é só curiosidade, é estratégia. Guardei os papéis numa pasta e coloquei dentro do armário do escritório. Era segunda-feira. A próxima quinta estava a 3 dias de distância. 3 dias para decidir se eu confrontaria diretamente ou se montaria uma operação de reconhecimento. 3 dias para escolher entre ser o marido que pergunta ou o investigador que descobre. Na terça, ela mencionou casualmente que quinta teria aquela reunião chata que pode se estender. Informação entregue durante o jantar, entre uma garfada e outra, como quem comenta sobre o tempo. Mas eu já sabia que reuniões chatas não têm horário fixo para terminar, não custam R$ 35 de gasolina e não ficam na região do Mega Shop. Na quarta, encontrei um detalhe que mudou tudo. Ela estava no banho quando o celular dela vibrou na cômoda. A tela acendeu com uma notificação de mensagem. Não li o conteúdo, estava de costas, mas vi o nome do remetente, L. Silva. Não era um contato salvo com o nome completo. Era uma inicial seguida de sobrenome, o tipo de registro que se usa para pessoas que não queremos que sejam facilmente identificadas por quem eventualmente manuseie nosso celular. Lucas Silva, meu melhor amigo. O estômago virou. Não era mais teoria, era geometria. Ela Plais quinta, Plais horários secretos. Plais, Lucas logado no meu console. Plais L. Silva mandando mensagens na véspera do encontro. As peças não estavam mais espalhadas, estavam encaixando. Senti vontade de pegar o celular e ler tudo, mas algo me impediu.
Talvez fosse dignidade, talvez fosse covardia, talvez fosse a certeza de que, uma vez lido, não haveria volta. Há momentos na vida em que ainda podemos fingir que não sabemos. É uma ilusão, mas às vezes a ilusão é mais confortável que a verdade nua. Saí do quarto antes que ela terminasse o banho. Quinta-feira chegou com um céu cinzento, que parecia combinado com meu humor. Ela acordou cantarolando. Detalhe que não passaria despercebido em circunstâncias normais, mas que agora soava como trilha sonora de um filme que eu não queria assistir. Hoje vai ser longo, disse enquanto passava batom no espelho do hall. A reunião? É. Pode ser que eu chegue tarde. Ela beijou minha bochecha, gesto automático, sem afeto real, e saiu. Eram 7h43 da manhã. Eu tinha quase 12 horas para decidir o que fazer. Fui trabalhar, mas a concentração estava em outro país. Respondia e-mails no automático, participava de reuniões como coadjuvante da própria vida. Às 15 horas, mandei mensagem para ela. Como está a reunião? Resposta em 2 minutos. Chatíssima. Vai durar a noite toda. O emoji de cansaço era um toque artístico. Quem está em reunião chata não perde tempo escolhendo emojis expressivos. Às 17h30, saí do escritório com um plano. Em vez de ir direto para casa, fui até a região do Mega Shop. Não para flagrar, mas para entender. Queria ver o cenário, conhecer o palco onde a peça estava sendo encenada. Às vezes, os lugares contam histórias que as pessoas omitem. Estacionei no shopping e caminhei pela área. Havia um hotel boutique a 3 quadras, alguns restaurantes discretos, um cinema que exibia filmes alternativos. Era o tipo de região que oferece privacidade sem parecer clandestina. Sofisticada o suficiente para não despertar suspeitas, íntima o suficiente para garantir anonimato. Às 19 horas, estava sentado no café do hotel, fingindo ler e-mails no notebook. Posição estratégica. Conseguia ver a entrada do estacionamento e o saguão simultaneamente. Se eles aparecessem, eu veria primeiro. 19h30. Um Uber parou na entrada. Ela desceu. Sozinha. Meu coração acelerou, mas mantive a postura. Ela entrou no saguão, cumprimentou o recepcionista, como quem já conhecia o lugar, e se dirigiu ao elevador. Não pareceu procurar ninguém no térreo. Sabia exatamente onde ir. 20 minutos depois, outro carro parou. Lucas desceu. Senti como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Vê-los separadamente ainda permitia dúvida razoável. Mas vê-los no mesmo lugar, no mesmo horário, era admitir que a suspeita havia se transformado em flagrante. Lucas também cumprimentou o recepcionista e seguiu para o elevador. Movimentos práticos sem hesitação. Rotina. Fiquei no café até 22h30, alimentando um cappuccino que já havia esfriado há 2 horas. Eles não desceram juntos. Primeiro ele, às 22h15, saindo apressado, falando ao celular. 15 minutos depois, ela. Caminhou até o ponto de táxi, acenou para um dos carros e desapareceu na noite. Paguei a conta e voltei para o carro. No trajeto para casa, o celular tocou. Era ela. Oi, amor. Acabou agora. Estou indo para casa. Como foi? Terrível, não vejo a hora de chegar e tomar um banho. A voz soava natural, cansada, na medida certa, convincente para quem não tinha acabado de vê-la sair de um hotel com outro homem. Era a interpretação de qualidade profissional. Te espero acordado. Não precisa. Vai ser tarde. Desliguei e dirigi no piloto automático. A cidade passava pela janela como um filme sem som. Semáforos, fachadas, pessoas caminhando com suas vidas normais, enquanto a minha se reorganizava completamente. Cheguei em casa às 23h10. Liguei o console e abri as mensagens salvas do Lucas. As pastas filmes e quintas ainda estavam lá, mas agora continham arquivos novos. Na pasta filmes, uma nova entrada. Próxima sessão, Q1, 22 horas, mesmo lugar. Na pasta quintas, uma lista atualizada com datas futuras. E havia algo mais. Uma nova pasta. Apelidos. Abri com as mãos tremendo. Dentro, uma única mensagem. Docinho está chegando. Porta lateral como sempre. Docinho.
O apelido que criei para ela no nosso segundo encontro, quando provou meu brigadeiro e disse que estava ruim. Eu respondi: "Você que é doce demais, docinho." Virou nossa palavra carinhosa, íntima, exclusiva. Ou pelo menos eu pensava que fosse exclusiva. Ver aquela palavra na tela, enviada por outro homem, foi como receber um soco no estômago. Não era apenas traição física, era apropriação de intimidade. Eles não tinham apenas roubado momentos, tinham roubado nossa linguagem. Fechei o console e me sentei no sofá. A casa estava silenciosa, esperando sua chegada. Em alguns minutos, ela entraria pela porta, me cumprimentaria com um sorriso cansado, relataria alguns detalhes inventados sobre a reunião fictícia e iria tomar o banho que realmente precisava tomar. E eu ficaria ali, carregando o peso de saber que Docinho agora tinha 2 donos, que nossa intimidade havia sido terceirizada, que o homem que segurou o microfone no meu casamento agora dividia comigo algo que eu julgava indivisível. Às 23h47, ouvi a chave na fechadura. Ela entrou cantarolando baixinho a mesma música da manhã, feliz, realizada, como quem acabou de viver a melhor parte do seu dia. "Oi, amor", disse, me dando um beijo no rosto. Não precisava me esperar. Não consegui dormir. Como foi? Longa, mas produtiva. Ela sorriu e subiu para o quarto. Ouvi o chuveiro ligando, a água caindo. A rotina de limpeza que agora carregava um significado diferente. Peguei meu celular e comecei a digitar uma mensagem para o Lucas. Depois apaguei. Recomecei. Apaguei novamente. Havia tantas coisas para perguntar que não sabia por onde começar. E havia o medo de que, uma vez feita a primeira pergunta, não haveria mais volta. Decidi esperar até sexta, um dia para digerir, planejar, escolher as palavras certas. Porque algumas conversas não podem ser improvisadas. E algumas amizades, quando morrem, precisam de um funeral digno. Mas uma coisa era certa: Docinho voltaria a ter apenas um dono. Mesmo que isso significasse que nenhum de nós 3 sairia dessa história exatamente igual. Sexta-feira amanheceu com ela cantarolando no banheiro, o mesmo refrão da quinta, da manhã anterior, como se fosse uma trilha sonora persistente que não saía da cabeça, ou do coração. Escutei da cama, fingindo dormir, e pensei em como é estranho o jeito que a felicidade alheia pode machucar quando sabemos de onde ela vem. Ela saiu para trabalhar com um beijo mecânico no meu rosto e um até mais tarde, que soou mais como despedida de colega de apartamento que de esposa. Esperei 10 minutos, desci e liguei o console. As mãos tremeram ao segurar o controle, não por nervosismo, mas por antecipação. Quando sabemos que vamos encontrar algo ruim, o corpo se prepara para o impacto antes mesmo da mente processar. A pasta Filmes havia crescido durante a noite. 3 novos arquivos. O primeiro, próximas sessões, agenda. O segundo, regras da casa. O terceiro, playlist Docinho. Comecei pelo primeiro, uma lista de datas e horários organizados como cronograma de cinema. Q1, 29:08, 22 horas. Q2, 05:09, 21:30. Q3, 12:09, 22:15. Havia pelo menos 8 encontros marcados, estendendo-se até novembro. Não eram aventuras casuais ou impulsos momentâneos. Era programação de longo prazo, uma segunda agenda, paralela à nossa vida oficial. Fiquei alguns segundos encarando as datas. Era outubro. Isso significava que eles haviam planejado pelo menos 2 meses no futuro. 2 pessoas não fazem isso por impulso ou paixão repentina. Fazem por escolha deliberada, por decisão consciente de manter 2 realidades funcionando simultaneamente. Abri o segundo arquivo. Regras da casa. Um título que soou irônico, considerando que a regra principal de qualquer casa deveria ser não trair quem vive nela. 1. Nunca no mesmo dia da semana 2 vezes seguidas. 2. Sempre confirmar 2 horas antes. 3. Porta lateral, mais discreto. 4. Celulares no modo avião durante. 5. Docinho sai primeiro, sempre. 6. Nunca mencionar em mensagens normais. 6 regras. 6 princípios que governavam o mundo paralelo, que funcionava enquanto eu trabalhava,
pagava contas e planejava nosso futuro. Eles tinham criado um protocolo, como uma empresa clandestina operando dentro da minha própria vida. A regra 4 me chamou a atenção: celulares no modo avião. Isso explicava por que, nas quintas, ela nunca respondia mensagens até tarde da noite. E por que, quando eu tentava ligar, ia direto para a caixa postal. Não era desatenção ou bateria fraca. Era isolamento proposital. Respirei fundo antes de abrir o terceiro arquivo. Playlist docinho. Parecia o mais íntimo e, portanto, o mais doloroso. E eu estava certo. Era uma lista de músicas, canções que ela havia escolhido para embalar os encontros com meu melhor amigo. E a ironia cruel: 3 das músicas eram do nosso primeiro encontro. Aquelas que tocaram no restaurante quando nos conhecemos, que viraram nossa trilha sonora. Agora ela havia transformado nossa nostalgia em cenário romântico para outra pessoa. Entre as canções, havia pequenas notas. Essa ela pediu para repetir. E ele gosta desta na saída. Como críticas de cinema, mas para encontros amorosos. Eles não apenas compartilhavam momentos, documentavam preferências, criavam memória afetiva. Fechei o console e caminhei até a janela. A rua lá fora seguia normal. Carros passando, vizinhos caminhando, vida acontecendo como se nada tivesse mudado. Mas dentro de casa, eu acabara de descobrir que não era mais o protagonista da minha própria história. Era coadjuvante numa trama que os outros dirigiam. Peguei o celular e quase liguei para o Lucas. O número estava ali, na agenda, ao alcance de um toque. Lucas, melhor amigo. O título agora soava como piada de humor negro, mas algo me impediu de ligar. Talvez fosse a necessidade de entender completamente antes de agir. Ou talvez fosse o medo de que, uma vez confrontado, ele negasse tudo e eu ficasse parecendo paranoico. Decidi fazer diferente. Em vez de perguntar, iria mostrar. Em vez de dar chance para mentiras, apresentaria evidências. E para isso, precisava de mais que capturas de tela. Precisava de algo irrefutável. Fui até o escritório e liguei o notebook. Acessei o histórico do roteador e baixei os logs de conexão dos últimos 3 meses. Cada acesso ao console ficava registrado. Data, hora, duração. Era um arquivo técnico cheio de códigos, mas que contava uma história clara para quem soubesse ler. Das 21 horas às 6h30 de todas as quintas dos últimos 2 meses, havia atividade no console. Não jogos. O sistema registraria isso separadamente. Era apenas navegação em menus, acesso a mensagens, tempo gasto em comunicação. 2 pessoas usando meu videogame como central de comando para encontros secretos. Imprimi tudo. Páginas e páginas de códigos que, para um técnico em redes, contariam a história inteira. E guardei numa pasta física, longe do computador, longe da internet, longe de qualquer possibilidade de ser deletada remotamente. Estava organizando os papéis quando ouvi barulho na porta. Eram 11h30. Ela não deveria estar em casa. Corri para a janela da frente. O carro dela estava estacionado. Desci as escadas tentando parecer natural, como se estivesse apenas relaxando em casa, não investigando a própria vida. Oi, disse ela, entrando com sacolas de supermercado. Saí mais cedo. Pensei em fazer aquele almoço que você gosta. Informação estranha. Ela nunca saía do trabalho mais cedo para cozinhar. E nunca preparava aquele almoço que eu gosto em dias normais. Era o tipo de gesto que esposas fazem quando estão compensando algo, ou quando querem distrair os maridos de alguma coisa. Que bom, respondi. Posso ajudar? Não precisa, relaxa aí. Ela começou a desembalar os ingredientes cantarolando. A mesma música. Sempre a mesma música. Como se fosse a única canção que existisse no mundo, ou a única que importasse para ela naquele momento da vida. Sentei no sofá e a observei cozinhar. Movimentos seguros, alegres, uma energia que não víamos há meses. Ela estava genuinamente feliz. E isso, estranhamente, doía mais que a traição em si, porque significava que a felicidade dela não dependia mais de mim. Eu havia me tornado apenas o cenário onde ela representava o papel de esposa, enquanto a verdadeira vida acontecia em outro palco. Vai ficar em casa à tarde?
Perguntou sem se virar. Por quê? Só curiosidade. Ainda não sei. Por que você quer saber? Nada demais. Pensei em dar uma arrumada na casa. Segundo a informação estranha, ela nunca arrumava a casa depois de cozinhar um almoço especial. E nunca perguntava sobre meus planos como se fossem relevantes para a faxina. Foi então que entendi. Ela não queria arrumar a casa. Queria me fazer sair para poder limpar algo específico. Alguma coisa que eu não deveria encontrar. E aposto que essa alguma coisa estava relacionada ao console, às mensagens, às evidências que talvez ela soubesse que eu havia descoberto. Acho que vou sair mesmo, menti. Tenho uns compromissos. Perfeito. A resposta veio rápida demais, com alívio demais, confirmando que minha suspeita estava certa. Terminamos o almoço com conversa forçada sobre assuntos irrelevantes. Tempo, trabalho, notícias. 2 desconhecidos dividindo uma refeição, interpretando os papéis de marido e esposa para uma plateia que não existia. Às 14 horas, peguei as chaves e anunciei que estava saindo. Ela acenou da cozinha, já com as mãos na louça, como se mal conseguisse esperar minha saída para começar o que realmente queria fazer. Saí de casa, mas estacionei na rua de trás. Caminhei discretamente até um ponto onde conseguia ver nossa janela sem ser visto. E esperei. 15 minutos depois, ela subiu para o quarto. 20 minutos depois, desceu para o escritório. Ficou lá por quase 1 hora. Depois, voltou para a sala, ligou o console e passou mais 30 minutos operando. Quando finalmente saiu da sala, parecia mais relaxada, como quem acabou de resolver um problema urgente, ou de esconder uma evidência importante. Voltei para casa às 17 horas. Ela me recebeu com um sorriso e um beijo mais carinhoso que o normal. Como foi sua tarde? Boa. E a sua arrumação? Produtiva. A casa estava precisando. Subi para o escritório. Tudo parecia normal, mas havia um cheiro diferente no ar. Produto de limpeza. Ela havia passado pano em superfícies que não precisavam de limpeza. Liguei o console. As pastas continuavam lá, mas vazias. Todo o conteúdo havia sido deletado. Mensagens, agendas, playlists. Tudo limpo como se nunca tivesse existido. Mas ela havia esquecido de um detalhe. Eu tinha backup. Sorri sozinho no escritório. Havia uma diferença entre ser traído e ser subestimado. E ela acabara de descobrir qual das 2 opções era mais perigosa. A próxima quinta seria diferente. Muito diferente. Sábado de manhã. Ela dormia pesado ao meu lado, respiração lenta de quem não tem peso na consciência, ou de quem aprendeu a carregar segredos sem perder o sono. Desci devagar para não acordá-la e fui direto ao escritório. Abri os backups que havia salvado. Tudo continuava ali. Mensagens, horários, a playlist que transformou nossos momentos íntimos em trilha sonora para outros. Mas agora eu prestei atenção num detalhe que antes havia passado despercebido. 2 horários se repetiam com precisão militar. 2:07 e 6:41. Não eram aproximações. Não eram por volta das 2 ou quase 7. Eram exatos. 2:07 e 6:41. Como se fossem marcadores temporais de algo importante. Rituais que precisavam acontecer em momentos específicos. Peguei uma calculadora. Entre 2:07 e 6:41 havia exatamente 4 horas e 34 minutos. Tempo suficiente para jantar, conversar, fazer amor e ainda sobrar margem para imprevistos. Era a cronometragem de quem havia testado, ajustado e chegado à fórmula perfeita. Mas havia algo mais intrigante. No histórico dos logs de internet, a atividade começava sempre 15 minutos antes das 2:07. Às 1:52 o console ligava. Às 1:55 acesso às mensagens. Às 2:07 em ponto, início da comunicação ativa. Como se 2:07 fosse um horário combinado para sincronização. Abri o Google Maps e calculei o tempo de deslocamento do hotel onde os flagrei até nossa casa. Com trânsito normal, 23 minutos. Com trânsito noturno, 18 minutos. Se ela saía do hotel às 6:41, chegava em casa por volta das 7 horas.
horário que batia perfeitamente com suas chegadas atrasadas das supostas reuniões. Estava montando um quebra-cabeças digital quando ouvi passos na escada. Fechei rapidamente o notebook e peguei um livro qualquer. "Bom dia", disse ela, aparecendo na porta do escritório. "Acordou cedo." "Não consegui dormir." "E você?" "Dormi como um bebê." Ela se aproximou e beijou meu rosto. Gesto automático, mas havia algo diferente. Hesitação? Culpa? Ou apenas pressa para sair daquele ambiente onde eu estava claramente investigando algo? "Vou fazer café", anunciou saindo rapidamente. Esperei ela descer completamente e voltei ao notebook. Desta vez procurei padrões nos outros aplicativos. Se eles usavam o console para coordenação, talvez usassem outros meios para comunicação cotidiana. Acessei nosso roteador Wi-Fi e verifiquei o histórico de dispositivos conectados. E encontrei algo interessante. Nas quintas, sempre havia um dispositivo extra na rede. Um telefone com identificação iPhone LC. LC. Lucas, provavelmente. Isso significava que ele não apenas encontrava com ela no hotel. Vinha para nossa casa, usava nossa internet, provavelmente conhecia nossa senha Wi-Fi porque ela havia dado. Mais uma intimidade compartilhada sem meu conhecimento. Printei tudo e guardei numa pasta física. Evidências eram como munição. Só funcionavam se você soubesse quando usar. "Café está pronto", gritou ela da cozinha. Desci e a encontrei preparando torradas. Movimento doméstico normal, mas ela estava cantarolando novamente. A mesma música, sempre a mesma música dos últimos dias. "Que música é essa, Gi?" perguntei. "Como assim? Essa que você fica cantarolando?" "Não reconheço." Ela parou de passar manteiga na torrada. "Ah, não sei. Deve ser algo que escutei no rádio." "Posso escutar? Talvez eu goste também." "Nem lembro direito a letra." "Mentira. Quem canta a mesma música há 3 dias não nem lembra direito a letra." Ela sabia cada palavra, cada melodia. E sabia também que, se eu escutasse, talvez reconhecesse como sendo da nossa playlist particular, que agora tinha sido privatizada para outra pessoa. Tomamos café em silêncio relativo. Ela mexia no celular com frequência incomum para um sábado de manhã. Não estava lendo notícias ou redes sociais. Estava respondendo mensagens. Mensagens que faziam ela sorrir discretamente a cada resposta digitada. "Planos para hoje?" perguntei. "Nada demais. Talvez saia com as amigas à tarde." "Que amigas?" "Da academia, informação nova." Ela nunca mencionava amigas da academia como grupo social. Na verdade, sempre reclamava que a academia era lugar de exercitar, não de socializar. "Legal. Onde vocês vão?" "Ainda não decidimos." Ela levantou da mesa e começou a lavar a louça. Movimentos bruscos, como quem quer encerrar uma conversa que está tomando rumo inconveniente. Subi para tomar banho e, quando voltei, ela estava no telefone. Conversava baixo, no quintal de costas para a casa. Posição que escolhemos quando não queremos ser ouvidos. Quando terminou a ligação, voltou para dentro com um sorriso diferente. Não era felicidade casual. Era antecipação. "Mudança de planos", anunciou. "Vou sair agora de manhã." "Cedo assim?" Elas querem aproveitar o dia." Ela subiu para se arrumar. Escutei gavetas sendo abertas, roupas sendo escolhidas com cuidado. Não era preparação para encontro casual com amigas. Era produção. E quando alguém se produz num sábado de manhã depois de uma ligação misteriosa, raramente é para a academia. Às 10h30, ela desceu pronta. Roupa que nunca havia visto, perfume reservado para ocasiões especiais, maquiagem caprichada demais para um dia casual. "Onde meu celular?" perguntou procurando. Estava na mesa da sala. Quando ela pegou, aproveitei para ver a tela. Havia mensagens não lidas, mas ela segurou o aparelho de forma que eu não conseguisse ver os remetentes. "Te vejo mais tarde", disse, me dando um beijo apressado. "Que horas?" "Não sei ainda. Depende de como for o passeio." Ela saiu pela porta principal, mas em vez de ir direto ao carro, fez uma ligação rápida. Falou baixo, acenou com a cabeça como se estivesse confirmando algo, e só então entrou no carro.
Esperei 5 minutos e subi para o quarto. Abri o armário dela. Faltavam peças específicas. A lingerie que ela chamava de especial, o vestido azul que só usava em jantares românticos, o sapato de salto que reclamava ser desconfortável, mas que a deixava do jeito certo. Não era roupa para sair com amigas da academia. Era uniforme para encontro importante. Voltei ao escritório e liguei o console. As pastas continuavam vazias, mas o sistema registrava atividade recente. Alguém havia acessado durante a noite. Enquanto eu dormia, ela havia descido e usado o console novamente. Verifiquei o backup do roteador. Às 1h47 da madrugada, houve login no sistema. Às 1h52, conexão com o dispositivo iPhone LC. Às 2h07, atividade sincronizada. O padrão se repetia, mesmo com as pastas oficialmente limpas. Eles não haviam parado, apenas mudaram de método. E o encontro de hoje, disfarçado de passeio com amigas, provavelmente havia sido marcado durante essa coordenação noturna. Peguei meu celular e pensei em ligar para o Lucas. Mas havia uma chance melhor: segui-los, ver com meus próprios olhos não apenas o encontro, mas como eles se comportavam quando pensavam estar seguros. Saí de casa e fui até a academia que ela frequentava. Estacionei com visão para a entrada. Se ela realmente estivesse encontrando amigas, começariam por ali. 11h47. Nenhum sinal dela. 12h15. Nadai ainda. 12h30. Confirmação. Ela não estava na academia e nunca havia planejado estar. Liguei o rastreador do celular dela, recurso que instalamos por segurança e que nunca havia usado para vigilância. A localização apontava para o centro da cidade, região onde ficavam restaurantes sofisticados, bares de hotel, lugares para encontros que precisavam parecer casuais, mas eram cuidadosamente planejados. Dirigi até lá, e às 13h20 os vi. Estavam sentados na varanda de um restaurante francês. Ela, radiante, gesticulando enquanto contava algo. Ele inclinado para a frente, sorrindo como se fosse a história mais interessante do mundo. Não era encontro furtivo ou constrangido. Era almoço de casal apaixonado. Estacionei longe o suficiente para não ser visto, perto o suficiente para observar. Eles se tocavam constantemente. Mão no braço, dedos entrelaçados sobre a mesa, beijos rápidos quando achavam que ninguém estava olhando. Intimidade que levava meses para se desenvolver. Eles não estavam apenas se traindo comigo, estavam construindo relacionamento paralelo. Vi quando ele pagou a conta. Vi quando caminharam de mãos dadas até o carro dele. Vi quando ela entrou do lado do passageiro como se fosse o lugar mais natural do mundo. E vi quando eles se dirigiram não para um hotel, mas para um apartamento residencial a 10 quadras dali. Ele tinha apartamento próprio para os encontros. Não eram aventuras de fim de semana em hotéis. Era vida dupla, estruturada, com endereço fixo e rotina estabelecida. Fotografei a placa do carro, o endereço do prédio, o horário. Evidências para uma conversa que não poderia mais ser adiada. Voltei para casa às 15 horas. Às 18h30 ela chegou. Cansada na medida certa, com histórias prontas sobre o passeio com as amigas que nunca existiram. Como foi? Perguntei. Gostoso. Fomos ao shopping, almoçamos, batemos papo. Que shopping? O Downtown. Você não conhece. Mais uma mentira. Eu conhecia todos os shoppings da cidade, e ela não havia estado em nenhum deles. Trouxe alguma coisa? Não vi nada que prestasse. Ela subiu para tomar banho. Longos 40 minutos debaixo do chuveiro. Tempo suficiente para remover perfumes estranhos, marcas de outro homem, vestígios de uma tarde que oficialmente não havia acontecido. Quando desceu, estava de pijama e chinelos. Versão caseira, doméstica, esposa dedicada, que passou o dia em atividades inocentes com amigas. Mas eu sabia que embaixo dessa representação havia uma mulher que acabara de passar 6 horas vivendo outra vida. Uma vida onde 2h07 e 6h41 eram horários sagrados, onde docinho era a palavra compartilhada, onde sábados eram para encontros românticos que eu financiava sem saber. Deitamos para dormir às 22h30, ela relaxada, satisfeita. Eu, com a certeza de que a próxima conversa
mudaria tudo para sempre. Porque algumas verdades, uma vez descobertas, não cabem mais dentro do silêncio. E a nossa estava grande demais para continuar escondida. A próxima quinta seria o último ato dessa peça. Ou o primeiro ato de uma história completamente nova. Segunda-feira chegou pesada como chuva de inverno. Ela acordou mais cedo que o normal. Movimentos eficientes de quem tinha a agenda mental bem definida. Observei da cama enquanto escolhia roupas com cuidado matemático. Nada chamativo, nada que despertasse perguntas. Era a estratégia de quem havia aprendido a ser invisível quando necessário. Vou chegar tarde hoje, anunciou escovando os dentes. Reunião que pode se estender. Que reunião? Perguntei testando. Comitê de planejamento. Coisa chata. Mais uma mentira tecida com precisão. Ela não participava de nenhum comitê de planejamento. Mas a mentira chegou tão natural que percebi. Ela havia praticado. Ensaiado respostas para perguntas que sabia que viriam. Depois que ela saiu, desci e liguei o console. Desta vez, não procurei pelas pastas deletadas. Procurei pelos rastros que eles não sabiam que estavam deixando. No histórico de atividades, descobri algo interessante. Sempre que o sistema era acessado, ficava registrado não apenas o horário, mas a localização aproximada do IP de origem. Nas últimas semanas, havia acessos vindos de 3 locais diferentes. Nossa casa, o escritório dela e um terceiro endereço que coincidida exatamente com o apartamento onde os vi no sábado. Lucas não apenas tinha a chave do apartamento, tinha equipamento lá, console próprio, configurado para sincronizar com o nosso sistema. Eles haviam criado uma rede privada entre 2 casas, como se fossem um casal digital vivendo em residências conectadas. Peguei papel e caneta, às vezes o físico organiza melhor que o digital, e mapeei toda a operação. Horários, locais, frequência. O que emergia era um cronograma tão preciso quanto uma empresa. Reuniões semanais, comunicação diária, logística coordenada. Mas havia um detalhe que me intrigava. Em todas as mensagens arquivadas, sempre havia referência a porta-luvas. Não como local de encontro, mas como item importante. Lembra do porta-luvas? Está no porta-luvas? Não esqueça porta-luvas. Desci até a garagem e abri o carro dela. O porta-luvas estava trancado, coisa que nunca fazia normalmente. Procurei a chave reserva no chaveiro. Não estava lá. Ela havia removido e guardado em outro lugar. Voltei para casa e revirei discretamente os possíveis esconderijos. Gavetas, bolsas antigas, porta-joias, nada. Até que, organizando papéis no escritório, encontrei entre os documentos do carro uma pequena chave dourada que não reconhecia. Voltei à garagem. A chave serviu perfeitamente. Dentro do porta-luvas encontrei uma pequena caixa de joias que nunca havia visto. Abri com as mãos tremendo, e lá estava, uma aliança masculina. Não era a minha, eu estava usando a minha. Era outra aliança, gravada com uma data que reconheci imediatamente, 15 de junho, exatamente 2 dias antes da primeira quinta-feira suspeita. Virei a aliança e li a gravação interna. Para sempre, LC. Lucas Carlos. Meu melhor amigo havia comprado uma aliança para minha esposa. E ela a guardava no carro como se fosse um segredo precioso demais para ficar em casa. Sentei no banco do motorista, segurando a aliança, tentando processar o que aquilo significava. Não era apenas aventura sexual ou romance paralelo. Era compromisso. Eles haviam trocado alianças, feito promessas, criado simbolismo próprio. A data gravada na aliança era 2 dias antes do início das quintas. Isso significava que a cerimônia, fosse qual fosse, havia sido o evento que oficializou o relacionamento paralelo. Eles não haviam escorregado para a traição. Haviam caminhado deliberadamente para ela. Fotografei a aliança de todos os ângulos e a recoloquei exatamente onde estava. Tranquei o porta-luvas e guardei a chave no mesmo lugar onde a encontrei. Mas antes de sair da garagem, procurei por outros vestígios. No compartimento de trás do carro, encontrei uma sacola pequena que nunca havia visto. Dentro, uma blusa masculina, tamanho M, o mesmo tamanho que Lucas usava. E havia um perfume que reconheci,
o mesmo que ele usa há anos. Ela guardava roupas dele no carro, para emergências, para trocar depois dos encontros, para levar de uma casa para outra. Qualquer que fosse o motivo, mostrava nível de planejamento que ia muito além de impulsividade. Voltei para casa com a mente acelerada. Não eram mais suspeitas ou indícios. Era a operação completa. Eles haviam construído uma vida paralela com rituais, símbolos, logística própria. E eu era o único que não sabia que existia um terceiro morador na minha casa. Por volta das 14 horas, recebi uma mensagem dela. Reunião está horrível, vai ser noite longa. Respondi com um emoji de apoio e 5 minutos depois liguei para o escritório dela. Posso falar com ela? Perguntei à secretária. Ela não está. Saiu para uma reunião externa de manhã cedo. Ah, sim. A reunião do comitê de planejamento. Que comitê? Ela não mencionou nada sobre comitê. Desliguei sem explicar. A mentira havia se complicado. Não apenas ela não estava numa reunião que começaria à tarde, como havia saído de manhã para algo que a secretária desconhecia. Às 15h30, resolvi dar uma volta pelo apartamento onde Lucas a levava. Não para flagrar, isso eu já havia feito, mas para entender melhor a logística da operação. Estacionei em frente ao prédio e observei. Movimento normal de prédio residencial, porteiro discreto, entrada lateral para moradores, sistema de câmeras que parecia funcionar apenas na fachada principal. Às 16h10, vi o carro dele estacionando na rua lateral. Ela desceu do lado do passageiro, não do banco de trás de um Uber ou táxi, do banco da frente, como namorada que estava sendo trazida pelo parceiro para a casa dele. Eles entraram pela porta lateral, a mesma porta lateral mencionada em todas as mensagens, e desta vez pude ver um detalhe que havia escapado antes. Ela usava uma chave própria. Não precisou esperar que ele abrisse. Ela mesma destrancou a porta. Tinha chave do apartamento dele. Acesso independente. Liberdade para entrar e sair quando quisesse. Fiquei observando até 18h45. Eles não saíram juntos. Primeiro ele, às 18h20, sozinho, provavelmente indo para casa ou trabalho. Depois ela, às 18h45, chamando um Uber. O protocolo era claro. Saídas separadas, com intervalo de segurança. Nunca juntos na rua, nunca no mesmo transporte de volta. Como espiões operando em território inimigo. Cheguei em casa às 19h30. Às 21h15, ela chegou. Como foi a reunião? Perguntei. Terrível. Ficamos presos em discussões burocráticas por horas. Que pena. Pelo menos acabou. Agora posso relaxar. Ela subiu para tomar banho. 40 minutos debaixo da água novamente. Rotina de limpeza completa, como se estivesse removendo vestígios de um dia que oficialmente não havia acontecido. Quando desceu, notei algo diferente. A pele dela tinha marca sutil de bronzeado na linha do sutiã. Marca fresca, como quem havia passado tempo ao sol durante o dia. Mas a reunião supostamente havia sido em sala fechada. Você tomou sol hoje? Perguntei casualmente. Sol? Não. Por quê? Nada. Achei que estava com a pele mais dourada. Deve ser impressão sua. Ela desviou o olhar rapidamente. E foi aí que percebi. Eles não haviam passado a tarde toda no apartamento. Tinham ido a algum lugar ao ar livre. Praia, clube. Algum lugar onde casais fazem o que casais fazem quando querem aproveitar um dia ensolarado juntos. Mais tarde, quando ela já dormia, desci e verifiquei o odômetro do carro. Havia rodado 127 quilômetros desde a manhã. Distância compatível com ida e volta à região praiana mais próxima. Voltei para o quarto e a encontrei dormindo profundamente, com expressão serena de quem havia vivido um dia perfeito. Ao lado dela, no criado mudo, o celular piscava com notificações silenciosas que ela receberia na manhã seguinte. Me deitei e fiquei acordado, encarando o teto. Não era mais sobre descobrir se havia traição. Era sobre decidir o que fazer com a certeza absoluta de que minha esposa estava vivendo outro casamento. Completo com alianças, chaves, rituais e até viagens de um dia. A pergunta não era mais, ela me trai? Era,
Quanto tempo eu vou fingir que não sei? E qual é o preço de continuar bancando uma vida dupla que não me pertence? Porque tem uma diferença brutal entre suspeitar e saber. E eu havia cruzado essa linha sem possibilidade de volta. A próxima quinta seria a última que eles passariam, achando que eram invisíveis. Fosse qual fosse a conversa que viria depois, ao menos seria baseada na verdade completa. E a verdade, por mais que doa, sempre liberta alguém. Terça-feira amanheceu com chuva fina e ela com dor de cabeça. Reclamação matinal que nunca fazia, mas que hoje parecia genuína. Talvez fosse o peso de manter tantas versões da mesma mentira. Ou talvez fosse intuição de que as coisas estavam mudando, mesmo que ela não soubesse exatamente como. Vou trabalhar de casa hoje, anunciou, mexendo num café que nem chegou a beber direito. Tudo bem? Só não estou me sentindo muito bem. Informação que mudava meus planos. Eu havia programado usar o dia para organizar as evidências, preparar a conversa final. Com ela em casa, precisaria ser mais criativo. Subi para o escritório e fingi trabalhar enquanto ela se instalava na sala com o notebook. Por volta das 10 horas, escutei ela fazendo uma ligação. Voz baixa, quase sussurrada, mas palavras que consegui captar. Não posso hoje. Ela está aqui. Melhor cancelar. Cancelar o quê? E quem era ela se estava falando sobre mim? Às 11h30, ela anunciou que ia tomar banho. Oportunidade perfeita. Desci rapidamente e verifiquei o histórico do notebook dela, que estava ainda aberto na mesa. Últimas pesquisas. Como deletar histórico permanentemente. Recuperação de arquivos apagados. Como saber se alguém acessou meus dados? Ela estava cobrindo rastros, mas também estava paranoica, procurando sinais de que talvez eu soubesse de algo. O que significava que eu não havia sido tão discreto quanto imaginava, ou que ela havia desenvolvido sexto sentido para suspeitas. Voltei rapidamente para o escritório. Quando ela desceu 20 minutos depois, parecia mais relaxada, como se o banho tivesse lavado também a tensão. Melhor? Perguntei. Um pouco. Acho que vou deitar. Ela subiu para o quarto e fechou a porta. Movimento incomum. Normalmente deixávamos portas abertas durante o dia. Desci devagar e encostei o ouvido na parede da escada. Ela estava ao telefone novamente. Não pode saber que você tem a senha. Se ele desconfiar, acabou tudo. Apaga todas as mensagens hoje à noite. Não, pelo amor de Deus, não liga para cá. Meu sangue gelou. Não era apenas sobre traição. Era sobre acesso aos meus sistemas. Lucas tinha minhas senhas porque ela havia dado. E agora eles estavam em modo de contenção de danos, tentando apagar provas antes que eu descobrisse o que já havia descoberto. Voltei para o escritório e, desta vez, fui direto ao que importava. Abri o console e fui até as configurações de segurança. Lá estava. 3 usuários autorizados. Eu, ela e um terceiro cadastrado como convidado, mas com permissões de administrador. Cliquei no usuário convidado. Data de criação, 14 de junho. Um dia antes da aliança gravada, 2 dias antes da primeira quinta suspeita. Ela havia criado um perfil de administrador para Lucas antes mesmo do relacionamento ser oficializado. Não foi impulso que virou caso, foi planejamento que virou operação. E havia mais. O usuário convidado tinha acesso a todos os aplicativos da casa. Netflix, Spotify, Amazon Prime, até mesmo o sistema de segurança. Lucas podia ver as câmeras da nossa entrada, saber quando eu chegava e saía, monitorar minha rotina para planejar os encontros deles. Minha própria casa havia se tornado central de inteligência contra mim. Senti uma mistura de raiva e admiração pela eficiência da operação. Eles não haviam apenas improvisado um caso, haviam arquitetado uma vida paralela completa, com backup de segurança e sistema de monitoramento. Fotografei todas as configurações e voltei ao quarto. Ela estava deitada, mas não dormindo. Mexia no celular com expressão concentrada de quem estava resolvendo problema urgente. Como está se sentindo? Perguntei. Melhor. Acho que era só cansaço. Quer que eu faça alguma coisa? Chá? Remédio? Não precisa. Você é muito gentil.
O comentário chegou com culpa misturada, como se naquele momento ela lembrasse que eu não era apenas o marido enganado, mas também alguém que se preocupava genuinamente com ela, mesmo sem saber que essa preocupação estava sendo usada como cobertura para a traição sistematizada. Às 14 horas, ela anunciou que se sentia bem o suficiente para sair. Preciso resolver umas coisas na rua, disse, já se arrumando. Posso ir junto? Não precisa. É coisa rápida. Ela saiu apressada, como quem tinha compromisso inadiável. E eu sabia exatamente que tipo de coisa ela ia resolver. Encontro de emergência com Lucas para combinarem versões, alinharem estratégias, definirem o que fazer com a crescente paranoia de que eu poderia estar desconfiando. Me pergunto, você já teve que fingir que não sabia de algo que estava acabando com você por dentro? É uma das sensações mais estranhas do mundo. Parte de você quer explodir, confrontar, acabar com a mentira. Outra parte quer continuar coletando provas para ter certeza absoluta. Qual lado ganha com você? Conta aí nos comentários. Curiosidade genuína sobre como cada um lida com esse tipo de situação. Usei o tempo sozinho para fazer uma última varredura completa. Todos os sistemas, todos os aplicativos, todos os dispositivos conectados na nossa rede. O que encontrei foi impressionante. Lucas tinha acesso não apenas ao console, mas também ao roteador, às câmeras, ao sistema de som, até mesmo ao controle da temperatura. Ele podia literalmente ligar o ar-condicionado da nossa casa remotamente. Eles haviam criado um smart home compartilhado. Não era apenas casa onde morávamos, era casa onde ele também habitava digitalmente. Podia ver nossa rotina, ajustar nosso ambiente, acessar nossa privacidade sempre que quisesse. Por volta das 16h30 ela voltou. Mais calma, como quem havia resolvido um problema urgente. Conseguiu resolver suas coisas? Perguntei. Sim, era só um mal-entendido no trabalho. Que bom. Jantamos normalmente, assistimos TV, conversamos sobre assuntos irrelevantes. Representação doméstica perfeita. Mas desta vez, eu prestava atenção em cada gesto, cada palavra, cada momento em que ela checava o celular. E percebi algo. Ela estava mais carinhosa que o normal, perguntava sobre meu trabalho, fazia planos para o fim de semana, demonstrava interesse que não mostrava há meses, como se estivesse compensando algo ou como se estivesse se despedindo. Às 22 horas, quando estávamos deitados, ela fez algo que não fazia há muito tempo. Se aproximou fisicamente. Não para sexo, mas para conversa íntima. Você sabe que te amo, né? Disse de cabeça no meu peito. Sei. E eu te amo também. Às vezes acho que a gente se afasta sem perceber. Com a correria do trabalho, da vida, é normal. Acontece com todos os casais. Mas não deveria acontecer com a gente. Havia lágrimas na voz dela, genuínas. E foi aí que entendi. Ela não era sociopata sem sentimentos. Era uma pessoa comum que havia se perdido numa situação que cresceu além do controle. E agora, talvez por intuição ou por culpa acumulada, estava tentando se reconectar comigo. O problema é que reconexão baseada em mentira não funciona. E quanto mais carinhosa ela ficava, mais doloroso se tornava saber que, no dia seguinte, ela voltaria ao apartamento do Lucas, usaria a chave que tinha, viveria as horas mais felizes da semana longe de mim. Podemos conversar amanhã? Perguntou. Sobre nós, sobre como melhorar as coisas? Claro. Ela dormiu abraçada em mim. Primeiro sono tranquilo em semanas, como se tivesse encontrado paz temporária na decisão de tentar consertar o que estava quebrado. Eu fiquei acordado até de madrugada, encarando o teto, sabendo que a conversa que ela queria ter não seria a conversa que teria. Porque quando alguém pede para conversar sobre nós, sem saber que a outra pessoa descobriu a verdade inteira, o diálogo toma rumo completamente diferente. A quarta-feira seria o último dia de mentiras. Na quinta, não haveria mais teatro para ninguém. Quarta-feira chegou pesada como chumbo derretido. Ela acordou antes de mim e estava na cozinha quando desci, preparando um café da manhã mais elaborado que o normal. Ovos mexidos, torradas, frutas cortadas, como se fosse ocasião especial, ou talvez
Última refeição antes de uma execução. Dormiu bem? Perguntou sorrindo. Sim. E você? Melhor noite em muito tempo. Havia sinceridade no comentário. Ela realmente havia dormido melhor. Talvez por ter tomado a decisão de melhorar nosso relacionamento. Talvez por ter alinhado estratégias com Lucas na véspera. De qualquer forma, parecia em paz consigo mesma. Tomamos café conversando sobre amenidades, trabalho, planos para o fim de semana, pequenos projetos domésticos. Conversa normal de casal normal, exceto pelo fato de que uma das pessoas sabia que a outra havia construído vida paralela completa e estava prestes a confrontá-la sobre isso. Podemos conversar hoje à noite? Ela reafirmou. Sobre a gente, como falei ontem. Podemos conversar agora, se quiser. Agora. Havia surpresa na voz. E um pouco de pânico, como se ela não estivesse preparada para ter a conversa que havia proposto. É que pensei em organizar melhor o que quero falar. À noite seria melhor. Tudo bem. Ela saiu para trabalhar mais aliviada, como se tivesse ganhado tempo extra para se preparar para um exame que ainda não sabia que tipo de pergunta teria. Usei a manhã para organizar todas as evidências, prints, fotos, logs de sistema, histórico de gastos, tudo catalogado em ordem cronológica, criando narrativa visual impossível de negar ou distorcer. Às 11h, liguei para o Lucas. E aí, cara? Atendeu com alegria exagerada. Quanto tempo? Como tá? Tudo bem, você tem tempo para conversarmos hoje? Claro. Que rolou? Prefiro falar pessoalmente. Pode ser na sua casa? Silêncio de 3 segundos. Tempo suficiente para ele processar que eu sabia onde ele morava, coisa que teoricamente não deveria saber. Minha casa? Como assim? O apartamento no centro. Podemos nos encontrar lá às 15h? Silêncio mais longo. Agora ele sabia que eu sabia sobre o apartamento. Cara, acho melhor nos encontrarmos em outro lugar. Não. Quero ir lá. Tem algo que preciso te mostrar. Que tipo de coisa? Você vai entender quando vir. Desliguei antes que ele pudesse argumentar. Primeiro confronto marcado. Às 13h mandei mensagem para ela. Preciso conversar com você hoje antes da nossa conversa de hoje à noite. Pode vir em casa às 17h? Resposta em 2 minutos. Aconteceu alguma coisa? Posso sair mais cedo se for urgente. Não é urgente. 17h está bom. Beijo. Segundo confronto marcado. Às 14h45, estava na porta do apartamento do Lucas. Toquei a campainha. Ele abriu com expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. Oi, cara. Entra. O apartamento era pequeno, mas bem decorado. Sofá confortável, TV grande, ambiente que claramente era usado para relaxar e receber visitas íntimas. Na mesa de centro, 2 taças de vinho ainda sujas da noite anterior. Quer beber alguma coisa? Ofereceu nervoso. Não, só quero conversar. Sentei no sofá. Ele ficou de pé, encostado na parede oposta, como se distância física pudesse amenizar o que estava por vir. Cara, se é sobre aquela grana que te devo... Não é sobre dinheiro, Lucas. Peguei meu celular e mostrei a primeira foto. Print das mensagens do console com horários e códigos. Reconhece isso? Ele olhou a tela. A cor sumiu do rosto. Eu posso explicar. Não precisa explicar. Eu sei de tudo. Os encontros, o hotel, este apartamento, a aliança, a senha do meu console, acesso aos meus sistemas. Tudo. Ele se sentou na poltrona em frente, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Quanto tempo você sabe? 2 semanas. Por que não falou antes? Porque queria ter certeza. E porque queria entender a dimensão da coisa. Mostrei mais fotos. A aliança no porta-luvas, os logs de acesso, o histórico de gastos nos locais onde eles se encontravam. Cara, não era para ser assim. Como era para ser, Lucas? Era só... Não sei. Começou como conversa, depois virou amizade, depois você comprou uma aliança para ela. Ele abaixou a cabeça. Como começou? Perguntei. Ela estava triste. Você estava viajando muito a trabalho. Ela se sentia sozinha. Começamos a conversar pelo console enquanto você não estava.
Depois pessoalmente. Foi gradual. E a senha? Ela deu. Disse que era para eu poder jogar quando você não estivesse, para fazer companhia para ela. E virou sistema de comunicação para marcar encontros. Não era planejado. As coisas foram acontecendo. Fiquei alguns minutos em silêncio, processando. Havia sinceridade na versão dele, mas também omissões estratégicas. Você se apaixonou por ela? Eu, sim. E ela por você? Acho que sim. O que vocês planejam fazer? Não sei, cara. Ela não quer te magoar, mas também não consegue mais fingir que não sente nada por mim. E você? Consegue fingir que não traiu seu melhor amigo? Ele não respondeu. Você vai continuar com isso? Perguntei. Não sei. Depende dela. Depende de você. De mim? Se você perdoar, se conseguirmos conversar, talvez... Talvez o quê? Talvez vocês parem? Ou talvez eu aceite dividir minha esposa com meu melhor amigo? Cara, eu sei que caguei tudo. Sei que errei. Mas não é só sexo. A gente se conectou de verdade. E vocês se conectaram tanto que criaram vida paralela completa, com apartamento, chaves, alianças, acesso aos meus sistemas pessoais. Quando você coloca assim, parece o que realmente é. Traição sistematizada. Levantei do sofá. Vou falar com ela às 17 horas. Depois disso, vocês decidem o que querem fazer. Mas decidem longe de mim. Cara, nossa amizade acabou no dia que você comprou uma aliança para minha esposa. Saí do apartamento sem olhar para trás. No carro, senti uma mistura estranha de alívio e vazio. Parte do mistério estava resolvida. Mas resolver mistério não cura traição. Cheguei em casa às 16h30. Ela chegou às 17h05, pontual como sempre. Oi, amor. O que houve? Perguntou, me beijando no rosto. Vamos sentar. Nos acomodamos no sofá. Ela expectante. Eu, com pasta de evidências ao lado. Acabei de conversar com o Lucas. Comecei. Vi o exato momento em que ela entendeu. O rosto mudou, os ombros tensionaram, a respiração alterou. Conversar sobre o quê? Sobre vocês dois. Silêncio, longo. Como se ela estivesse calculando quanto eu sabia e qual seria a melhor estratégia de defesa. Não sei do que você está falando. Sei de tudo. Os encontros, o apartamento, a aliança no porta-luvas, as senhas que você deu para ele. Tudo. Ela começou a chorar. Não lágrimas de desespero, mas de alívio. Como se carregar aquele segredo houvesse sido mais pesado do que imaginei. Quanto tempo você sabe? Perguntou entre soluços. 2 semanas. Por que não falou antes? Porque queria entender. E porque queria dar a chance de você falar primeiro. Eu ia falar hoje à noite. Ia? Sim. Era isso que eu queria conversar. Sobre nós, sobre ele. Não sabia se acreditava, mas também não importava mais. Você o ama? Perguntei. Eu... Sim. E me ama? Também. E como isso funciona? Não sei. Não era para ser assim. A mesma frase que Lucas havia usado. Como se os dois tivessem ensaiado versões similares. O que você quer fazer? E perguntei. Não sei. Precisam decidir. Os dois. Porque eu não vou continuar financiando uma vida que não me pertence. Ela assentiu, ainda chorando. Você pode me perdoar? Não sei, talvez. Mas não assim. Não com ele ainda na história. E se eu escolher você? Aí conversamos. Mas primeiro você precisa escolher. Ela ficou em silêncio por vários minutos. Preciso pensar. Você tem até sexta para decidir. E se eu não conseguir escolher, aí eu escolho por você. Ela subiu para o quarto. Eu fiquei na sala com a certeza de que, independente da escolha dela, nada voltaria a ser como antes. Algumas traições podem ser perdoadas. Outras transformam pessoas em estranhos que dividem endereço. E a nossa havia cruzado a linha sem volta. Quinta-feira amanheceu em silêncio. Ela havia dormido no quarto de hóspedes. Primeira vez em 12 anos que não dormimos na mesma cama. Acordei com a casa estranhamente quieta, sem o som dela se arrumando, cantarolando, preparando café. Era como viver numa versão fantasma da nossa rotina. Desci
e encontrei um bilhete na mesa da cozinha. Fui para o trabalho cedo. Preciso pensar. Te amo. Assinado com um coração pequeno, como se fosse nossa primeira semana de namoro. Era estranho receber declaração de amor de alguém que estava decidindo entre você e outra pessoa. Como se amor fosse mercadoria que pode ser pesada numa balança. De um lado, 12 anos de casamento. Do outro, 6 meses de adrenalina. Vamos ver qual pesa mais. Às 9h30, recebi uma ligação do Lucas. Podemos conversar? Perguntou, voz cansada. Você escolheu com quem ficar? É sobre isso que quero falar. Então fala. Pessoalmente, por favor. Encontramos numa padaria neutra longe da nossa região. Ele chegou antes de mim. Já estava sentado numa mesa do fundo quando cheguei. Aparência de quem não dormiu direito. Olheiras, barba por fazer, roupa amassada. Conversei com ela ontem à noite. Disse assim que me sentei. E? Ela está destruída. Imagino. E você? Também. Mas ainda não decidiram nada. Decidimos sim. Meu estômago apertou. Parte de mim queria saber. Parte preferia continuar ignorando. Vamos terminar, disse ele. Vocês dois? É. Ela vai ficar com você. Deveria ter sentido alívio. Em vez disso, senti vazio, como se tivesse ganhado uma competição da qual nunca quis participar. Por quê? Porque ela percebeu que vocês construíram uma vida juntos e que o que a gente tinha era intenso, mas não era vida de verdade. E você concorda? Eu queria ficar com ela, mas não assim, não destruindo vocês dois no processo. Ficamos alguns minutos em silêncio, tomando café que nenhum dos dois queria. Nossa amizade tem conserto? Perguntou. Não sei. Talvez. Mas não agora. Preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Meses. Anos. Talvez nunca. Ele assentiu como se esperasse essa resposta. Vou me mudar, disse. Sair da cidade. Não precisa. Preciso. Para vocês e para mim. Pagamos a conta e nos despedimos na porta da padaria. Sem abraço, sem aperto de mão. Apenas um aceno, como desconhecidos que dividiram uma mesa por acaso. Cheguei em casa às 17h. Ela estava na cozinha, preparando o jantar. Movimento doméstico que parecia encenação de normalidade que ainda não existia. Oi, disse sem se virar. Oi, conversei com ele hoje, falei. Eu sei. Ele me ligou. E terminamos. Ela se virou para me encarar. Olhos vermelhos, mas sem lágrimas novas. Como se tivesse chorado tudo que tinha para chorar durante o dia. Foi difícil? Perguntei. Muito. Você se arrepende? Da decisão? Não. Do que aconteceu? Todos os dias. Jantamos em silêncio relativo. Conversa educada sobre trivialidades, como inquilinos dividindo apartamento. Depois ela subiu para tomar banho. Ritual de limpeza que, desta vez, não era para esconder rastros, mas para lavar a tristeza. Quando desceu, se sentou ao meu lado no sofá. Posso fazer uma pergunta? Disse. Claro. Como você descobriu? Contei tudo. O console logado. As mensagens, as investigações, os flagrantes. Ela escutou sem interromper, balançando a cabeça de vez em quando, como se estivesse reconhecendo os próprios erros numa lista sendo lida em voz alta. Vocês não foram muito discretos, comentei. A gente achava que estava sendo, mas acho que, no fundo, queríamos ser descobertos. Por quê? Porque era pesado demais para carregar sozinha. E porque, de alguma forma estranha, eu queria que você soubesse que ainda era desejável para outras pessoas. Queria me fazer ciúmes? Não conscientemente, mas talvez. Sei lá. As motivações estavam confusas. Ficamos no sofá até meia-noite conversando. Não sobre o futuro. Era cedo demais para isso. Mas sobre o que havia acontecido. Como chegamos ali, quando começamos a nos distanciar, que sinais ignoramos? Era terapia improvisada de casal, feita na própria sala, sem manual de instruções. Às sexta-feira, acordamos na mesma cama pela primeira vez em 2 dias. Não fizemos amor, mas dormimos abraçados.
como se corpos soubessem como se reconciliar antes das mentes. Durante o café da manhã, ela tirou a aliança. "O que está fazendo?" perguntei. "Preciso ganhar de volta o direito de usar isso." "Quanto tempo?" "Não sei. 1 mês? 2? E se em 2 meses ainda não estivermos bem?" Aí conversamos sobre outras opções. Ela colocou a aliança numa pequena caixa e guardou na gaveta da cômoda. Gesto simbólico, mas necessário, como se nossa relação precisasse ser reinaugurada do zero. Durante as semanas seguintes, criamos rotina nova. Terapia de casal às terças, conversas longas às sextas, atividades juntos nos fins de semana. Como se fôssemos um casal se conhecendo, exceto pelo fato de que já nos conhecíamos há 12 anos. Era estranho namorar a própria esposa, mas, lentamente, foi funcionando. Não porque esquecemos o que havia acontecido, mas porque decidimos construir algo novo sobre os escombros do que foi destruído. Ela voltou a usar a aliança depois de 6 semanas, não porque eu pedi, mas porque sentiu que havia recuperado o direito. E eu? Aprendi que algumas traições podem ser superadas, desde que as duas pessoas queiram realmente reconstruir. Não é fácil, não é rápido, e deixa cicatrizes que nunca desaparecem completamente. Mas também aprendi que pessoas podem mudar, que relacionamentos podem ser reinventados e que amor verdadeiro, às vezes, precisa ser testado para provar que é real. Lucas se mudou para outro estado. Não mantivemos contato. Nossa amizade foi o preço da reconciliação do casamento. Escolha difícil, mas necessária. Hoje, 2 anos depois, estamos bem. Não igual ao que éramos antes. Isso seria impossível. Mas bem de uma forma nova, mais consciente, mais honesta. E você? Já passou por algo parecido? Seja como marido traído, esposa em conflito, ou amigo que complicou uma situação? Como lidou? Como escolheu? O que aprendeu? Me conta aí nos comentários. Não é curiosidade vazia, é reconhecimento de que essas situações são mais comuns do que gostaríamos e que compartilhar experiências pode ajudar quem está passando por isso agora. Porque no final, todos nós estamos tentando navegar relacionamentos complexos num mundo que muda o tempo todo. E às vezes ouvir a história de outra pessoa é o que nos dá coragem para escrever nossa própria. Se esta história te tocou de alguma forma, deixa um like para ajudar outras pessoas a encontrarem. E se quiser ouvir mais relatos como este, se inscreve no canal. Toda semana tem história nova, sempre às 16. Nos vemos na próxima.